Ele faz parecer fácil, eu tô falando de Saul, jogador que teve impacto imediato nesse time do Flamengo e é peça fundamental no esquema de Felipe Luiz. Ele vai sair do Flamengo? Vai. Eu acho que talvez nem demore tanto, mais um ano e meio. Acho que ele vai acabar saindo. 2, talvez. Ele tem 40 anos recém-completados, é muito novo ainda. Mas acho que ele pode esperar uma oportunidade melhor e ele precisa também amadurecer como técnico. Ele tem nem um ano como técnico. Rapaziada, eu separei um corte aqui bem legal, interessante demais. Uma rapaziada falando a respeito do Saul. Como que ele se encaixou tão bem no time do Flamengo. Falando ali da inteligência dele, como que ele se coloca, como que ele enxerga jogadas, né? Antes mesmo da bola chegar nos pés dele. Isso faz toda a diferença. Você vai ver aí, tá bacana demais o vídeo. E também o Mauro César Pereira falando tudo sobre o Flamengo e sobre o Felipe Luiz, lá no programa da Jovem Pan Esportes. Antes de assistir, deixa aquele like maneiro, compartilhe nosso vídeo. Se você não é, se inscreva no canal e comenta aqui, é importante demais. Assiste aí. Poucos jogos com a camisa do Flamengo, mas parece que faz muito tempo, tá jogando muita bola. Tô com 20 anos da Lecane. Estudou sobre o Saul e o quanto ele é influente nesse time do Flamengo, ainda com pouco tempo, mas está jogando muita bola. Surpreendeu a mim, confesso. Não esperava de imediato essa adaptação toda e esse futebol todo apresentado. Enfim, o que você tem para falar para a galera? Tá tão ajeitado, tá tão redondo esse time do Flamengo que qualquer talento que você coloca é potencializado. E quando você coloca um cara que sabe fazer o que tá fazendo, que é o Saul, ele ganha ainda mais projeção. É um cara muito interessante e essa análise é muito focado em como ele levanta a cabeça. A gente fala de mapear o campo toda hora, porque ele mapeia bem o campo, é o cara que lê muito bem os espaços. O vídeo é para falar sobre isso, para como ele lê os espaços e consegue, com muita pressão no passe, encontrar excelentes oportunidades para o Flamengo, tá? E baseado também na vitória por 2-0 contra o Juventude, que o Saul dá assistência pro gol do Arrascaeta. Então, ó, chegou com a gente? Deixa o like. Like é importante, quanto mais like tem, mais o YouTube recomenda esse conteúdo. Fechou? Temos uma playlist com vários vídeos do Flamengo aqui. Tem de contratações, jogadores de destaque, como tem sido o Saul agora, jogos importantes. O Saul, inclusive, fizemos análise quando ele foi contratado. Exato. Agora é diferente, é ele com a camisa do Flamengo e o que ele pode acrescentar, enfim. Tem muito vídeo do Flamengo por aqui. E ele tá fazendo uma função que ele fez muito no Sevilha na última temporada. Apesar de ter sido mais um reserva do que um titular do Sevilha, que inclusive brigou contra o rebaixamento em La Liga, é um jogador que era esse volante da esquerda e participava muito da saída de bola do Sevilha, né? Aqui pelo Flamengo, 3 zagueiros posicionados nesse momento, o Saul pela esquerda e o Alan como o volante da direita. Você tem o Arrascaeta lá pelo lado esquerdo, isso está acontecendo bastante nas partidas. O Arrascaeta está fazendo bastante esse corredor nas inversões com o Samulino, que está centralizado nesse momento, e o Pedro posicionado. Você tem o Luiz Araújo, você tem também o Emerson Royal espetado aqui no corredor do lado direito do campo. E a gente vai começar a entender o Saul sempre tentando se aproximar da bola nesse lado esquerdo do campo. Pela primeira vez, das muitas nesse vídeo, ele mapeando. Ele tá correndo para a bola, ele tá correndo para se aproximar da jogada, ele quebra o pescoço, olha para trás, mapeia a opção de campo, sempre de olho nas próprias costas e nas opções de passe que ele vai ter. Olha de novo. Quantas vezes ele ergue a cabeça? É surreal quantas vezes ele consegue mapear o campo mesmo se posicionando para receber essa bola. Aqui ele não recebeu ainda. É a terceira vez que ele olha para trás para entender o posicionamento dos companheiros, para mapear as costas. Então é um jogador que tem isso, uma marca muito grande. Principalmente importante para enfrentar isso aqui. Esse 4-1-4-1 muito baixo da equipe do Juventude. Bloco baixo e defensivo, como o Flamengo enfrenta muitas vezes, né? Exatamente. Se liga o 4-1-4-1 do Juventude nesse momento. E quem marcava o Saul era o Jadson, volante do lado esquerdo, do lado direito, na verdade, da equipe do Juventude. Que ele não recebeu. Cabeça erguida, mapeando o gramado, procurando uma opção de passe. Ele vai receber essa bola e ele vai conduzir por aqui. Ele vai precisar, o Jadson vai precisar saltar. Mas repara nessa edição que a gente coloca. Obviamente ele não está enxergando tudo isso, mas dá para ver, e eu vou até voltar um pouquinho para dar essa ênfase, tá? Ele domina a bola e ele olha para todas as opções, olha para a esquerda e faz todo o caminho para a direita, para entender como está posicionado todo o ataque. Parece óbvio, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim você ter tanta noção de como estão posicionados seus companheiros, como tem o Saul, por exemplo. E como você mesmo já escreveu aqui, esse salto do Jadson abre um espaço. Exatamente, porque você tem um 4-1-4-1, né? E aí o primeiro volante vai ser obrigado a marcar 2, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, se os médios saltarem para marcar os volantes do Flamengo. E a intenção era igualar a saída do Flamengo, que
constrói com 5 jogadores, mas ainda assim sobrou espaço entre linha. O Jadson vai ter que saltar por aqui e sobra espaço para o passe muito bom do Saúl encontrar o Arrascaeta. Olha o espaço do Luiz Araújo, posicionado nesse momento, sem marcação também. Isso gera um contra um do Samulino. Pela ponta esquerda, o passe de quebra de linha do Saúl vai gerar um contra um para o Samulino, que vai fazer o cruzamento da jogada. Um parênteses, a gente fala de impacto imediato do Saúl e por isso a gente está fazendo essa análise, mas vale a gente ficar de olho também para fazer sobre o impacto imediato que teve o Samulino também. Se quisesse fazer só vídeo do Flamengo, dava, viu? É impressionante que os caras estão jogando e esse trabalho do Felipe Luiz rende muita análise, rende muita coisa. Aqui, ó, já vai dar a primeira olhada para trás, a primeira mapeada no campo para entender a opção de passe. Agora, de novo, posiciona por aqui, atrai o Jadson e vai dar um passe de primeira para Arrascaeta e Samulino com liberdade de marcação nesse momento. Toque de primeira, encontra o Samulino. 2 contra 1 contra o Reginaldo e o passe com o Arrascaeta. Projetado no entrelinha, com espaço para jogar, olha o Luiz Araújo. Sempre com espaço para jogar também. Isso gera superioridade. E superioridade normalmente gera espaço. O gol vai ser numa dessas aí. Mais uma vez, lado esquerdo do campo. Encontra o Samulino e o Jadson vai se aproximar do Samulino junto com o Reginaldo. Olha o espaço que isso abre pro Saúl nesse momento, né? E aí ele vai receber novamente essa bola com muito espaço. Olha a virada que ele vai encontrar para achar o Emerson Royal lá do outro lado do campo. A virada é muito boa. O Royal cabeceia para o meio e gera uma chance para essa equipe do Flamengo. Ou seja, nem sempre você precisa de um drible, de um passe de quebra-linha para você conseguir abrir espaço. Mas se você der a bola e receber de volta, o seu marcador vai saltar no companheiro e ele vai parar de marcar você. E aí provavelmente você vai abrir um espaço dessa maneira. E o Flamengo com o seu time ideal tem Jorginho e Saúl, que fazem exatamente a mesma coisa. Então você cria um leque de... Você tem o individual do Samulino, você tem o Arrascaeta desequilibrante, mas você tem esse jogador que consegue fazer a bola chegar em condições melhores ainda. E me agrada demais, assim, porque é simples, mas é muito qualificado. Esse lance é muito legal, tá? Repara, ele vai olhar pra trás e o Flamengo construindo, né? Com 4 jogadores, o Royal lá do outro lado, os 2 zagueiros e o Ayrton Lucas, e os 2 volantes, o Alan e o Saúl, né? Repara o que ele vai fazer. Ele olha pra trás, mapeia o campo, já entende o espaço, já olha. Tá, o Arrascaeta tá ali. Se eu receber a bola, eu vou dar a bola no Arrascaeta. Ele vai fazer um gato por aqui, vai fazer uma movimentação, e eu vou marcar pra você ver bem certinho. Ele dá uma pisada pra fazer um gato e já vai se aproximar da jogada, pra ele não permitir que a pressão chegue. De novo, mapeia o espaço, quebra o pescoço novamente pra encontrar o espaço por ali, recebe esse passe, quebra o pescoço de novo pra ver são 3 vezes já, tá? E aí ele consegue dar um passe de primeira pra quebrar toda a pressão alta do Juventude nesse momento e colocar o Arrascaeta em condição de matar pra ele. Olha o espaço que isso gera. Olha o campo que abre, né? Olha o campo, olha o clarão que isso abriu. E olha a superioridade. O Flamengo nesse momento com 5 caras contra 3, 4 do Juventude. E você sai da meia-lua defensiva e para quase na meia-lua ofensiva ali, com poucos toques. Exatamente. Só nessa quebrada de pescoço. Inclusive, acho que eu errei na chamada do vídeo, tá? Tinha que ter falado alguma coisa em relação à quebrada do pescoço, mas tá tudo bem. É impressionante. Realmente. E assim, a gente tá chegando numa média aqui, né? Porque toda bola que ele vai receber, ele olha pra trás pelo menos 3 vezes. E assim, você tá trazendo o contexto do jogo do Juventude. Exato. Um jogo apenas aqui. Até o momento só foi lance dessa partida. Exatamente, o que é impressionante, tá? Aqui, o Flamengo no segundo tempo, com 4 jogadores na base da jogada, o Alan com o Saúl e também com o Luiz Araújo como 2 médios. Acho que era o primeiro, tá? É no primeiro, desculpa, tá certo, primeiro tempo, é isso mesmo. O lance anterior foi no segundo, esse é no primeiro tempo, que é o lance da assistência, inclusive, do Saúl, né? 3 jogadores de meio campo, 2 médios, o Saúl e também o Luiz Araújo, bem aberto lá do outro lado o Samulino, o Arrascaeta como um atacante. Então é um 4-3-3, mas o Arrascaeta não é exatamente um ponta-direita, mas é um cara muito próximo do Pedro nesse momento. O que eu falo de superioridade numérica? Aqui vai ficar muito claro, tá? O Saúl vai fazer uma movimentação muito inteligente de atacar, ou seja, ele entende o gatilho, né? Quando o passe vai para o Samulino, ele já se movimenta para atacar a última linha, para chegar nas costas do Reginaldo, que vai ter que saltar. É muito coordenado, é muito bem feito. O Samulino encontra o passe e o Saúl chega em condição de cruzar. Flamengo com maioria 4 contra 3. Os zagueiros têm que marcar Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. E um teve que saltar no Saúl. Ou seja, 3 contra 2. Obviamente, se você tiver qualidade, sobra espaço. Não tem como, é matemático, né? E aí o cruzamento é entre os zagueiros. O Arrascaeta ataca muito bem o espaço e consegue fazer o gol pro Flamengo. E na medida ainda, pra testada, né? O cruzamento. Espetacular. Né? E assim,
Na medida é o que é redundante falar do Saúl, assim, parece sinônimo, tá? De novo, aqui, novamente, vai receber essa bola. Linhas baixas do adversário. Bloco baixo do Grêmio no Maracanã. Ele vai receber a bola, quebra o pescoço para mapear o campo e entender a opção. Recebe, olha a virada com dificuldade que ele vai encontrar lá pro Samulino do outro lado, tá? Olha a bola que ele coloca. Até o Ayrton Lucas, que chega no fundo, faz o cruzamento, quase o gol do Flamengo com o Pedro nesse momento. Aqui de novo, posicionado agora pela esquerda do gramado. A virada vai ser para a direita nesse lance. De primeira, né? Não precisa dominar a bola. De primeira, ele vai encontrar uma virada muito interessante aqui pro Varela, pro Arrascaeta nesse momento. O Arrascaeta faz o cruzamento, quase gol do Flamengo. Então, duas jogadas iguais do Flamengo contra o Grêmio, com duas viradas do Saúl que geram. Em lados diferentes, né? Exatamente. Olhando, mapeando os dois lados do campo, digamos. E não é um cara que fica só na parte técnica, também consegue pressionar porque é um requisito nesse time do Felipe Luiz. E o que eu quero chamar a atenção é que você mostrou o lance do jogo contra o Juventude, em que ele foi parceiro do Alan. Exato. Você mostrou o lance agora do jogo contra o Grêmio, que o De La Cruz foi esse parceiro. O Jorginho é o parceiro ideal. Então você veja, ele encaixa também com todos os parceiros que venham a jogar do lado dele. E assim, eles só jogaram juntos contra o Internacional na Copa Libertadores, Mas o Jorginho e o Saúl. Mas quando jogaram, meu amigo... Mais de 200 ações com bola. Enfim, a gente tinha esses números, agora a gente não vai lembrar de cabeça, que talvez tenha sido a principal partida dele com a camisa do Flamengo. Com certeza. Mas um jogo de volta, de mata-mata, onde o Inter precisava do resultado, foi absurdo. Aquilo lá foi absurdo. Foi muito absurdo, tá? Aqui contra o Vitória, tá? Porque ele também consegue pressionar. Pressão pós-perda, o Vitória retoma essa posse no 8-0 do Flamengo, ele vai fechar muito bem o espaço e conseguir retomar essa bola. Quando ele retoma, ele já levanta a cabeça para enxergar o Pedro. E aí você falou, o cruzamento do Arrascaeta foi na medida? Olha o tapa que ele dá. É que o Pedro foi tentar dominar essa bola. Se tivesse cabeceado pro gol, provavelmente seria o gol. E aqui a última, né? Mapeia o campo para um lado, contra o Vitória nesse momento, recebe a bola, levanta a cabeça, de novo, entende opções de passe, vai encontrar uma virada nojenta para encontrar o Varela aqui do outro lado, tá? Esse lance é só para mostrar e reforçar o ponto. Ele primeiro levanta a cabeça e olha para a esquerda. Depois ele levanta a cabeça e olha para o meio. E aí ele levanta a cabeça e olha para a direita do campo. É um cara que entende todas as opções que ele tem no gramado e de primeira ele vai encontrar uma virada de bola muito interessante para o Varela aqui no corredor. E é interessante que esse jogo associativo que ele buscou primeiro também faz o marcador saltar. Então ele fez um pouco de cada. Buscou primeiro o jogo associativo, mas ele já sabia e deu o toque de primeira. Cara, é um jogador muito interessante. Assim, ele faz parecer fácil, tá? Aí você olha, pô, levantar a cabeça é óbvio, né? Pô, todo cara tem que levantar a cabeça. Mapear, assim, em fração de segundo, você entender a opção só com uma quebrada de pescoço é difícil, tá? E lógico, é o que ele traz de diferente. Claro, ele surpreende por ter esse impacto imediato. Não, pelo menos eu não esperava que ele chegasse ao Flamengo e conseguisse desempenhar desde o primeiro minuto. Mas dentro desse esquema muito bem montado pelo Felipe, e dentro de uma característica que o Felipe conhece, porque jogou ao lado lá no Atlético de Madrid, é um jogador que está sendo potencializado. Ele tem esse talento, e é muito dele esse talento e esse mérito, né? Mas também citar o trabalho, o esquema e como o Felipe Luiz tem conseguido deixar todo mundo confortável no campo, para possibilitar a gente ver o futebol bonito que o Flamengo tem encontrado. E precisou mudar o esquema de certa forma, né? Porque você não tinha mais o Gerson. Exato. Tudo bem, o Saúl não veio para ser o substituto do Gerson. Exato, e tá aqui comprovado. O Saúl tem sido até um substituto do Pulgar, se você ver que se lesionou. Mas assim, a gente sempre faz a pergunta final aqui, mas não tem uma pergunta propriamente feita para fazer, mas é um impacto imediato e não sai desse time? Não sai, cara. Assim, com a volta do Jorginho, imagina os dois juntos. E já fico feliz de poder pensar em vê-los juntos, né? Agora, a questão é ver se o Pulgar, quando o Pulgar volta e se o Pulgar volta num nível de competição com esses caras. Porque hoje você vai pegar Alan, Everton Araújo, o próprio De La Cruz, acho que estão numa prateleira abaixo do Jorginho e do Saúl. Estão, e eu acho que o Pulgar, quando voltar, volta pra fila. Exatamente, volta pra fila. Porque o encaixe não sei se no nível dos outros, tá? E claro, a questão física vai pesar também. Mas acho que vai ter que suar muito, tá? Pra conseguir jogar, né, numa desses dois caras, do Saúl e do E é engraçado que não são dois marcadores, mas são. Não precisa. Pois é, exatamente. Até no vídeo do Jorginho que a gente faz a análise, a gente traz... Ele não é um cara que é muito físico. Ele é um cara inteligente. A respeito da proposta do futebol da Turquia, não sei realmente se vale para o técnico do Flamengo, para o Felipe Luiz, trocar hoje o Flamengo pelo Fenerbahçe. Em outros tempos, né? Mas hoje é muito difícil, né? Um técnico do Flamengo, e bem como está o Felipe Luiz, o time jogando dessa forma, Flamengo fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, não compensa, né? Não seria a melhor escolha para o Felipe Luiz na sua carreira como técnico. Não, de jeito nenhum. Inclusive, assim, o Fenerbahçe só está atrás de um técnico porque demitiu o Mourinho, já que foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões pelo Benfica. Ou seja, seria um time
Primeiro, é um time que há muito tempo não ganha lá o título turco, sempre está mandando técnico embora, sempre com a temperatura muito elevada, digamos assim, não vai disputar a principal competição europeia. Faz muito sentido. Ele precisa construir um cartel de títulos, de conquistas que ele não tem ainda. Ganhou uma Copa do Brasil, um Carioca, uma Supercopa, mas ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro. Tem chances reais, está a poucos meses, né, do final da temporada aqui na América do Sul. Então, acho que não seria uma boa opção. Fosse, sei lá, um time de maior porte, um time que joga Champions, ele vai sair do Flamengo? Vai. Acho que talvez nem demore tanto, mais um ano e meio. Acho que ele vai acabar saindo. 2, talvez. Ele tem 40 anos recém-completados, é muito novo ainda. Mas acho que ele pode esperar uma oportunidade melhor e ele precisa também amadurecer como técnico. Ele não tem nem um ano como técnico. Até quando jogou o Flamengo contra o Bayern, as pessoas falaram, o Kompany é jovem também. O Kompany tem 39, vai fazer 40 só em abril. Ele fez 40 agora, há poucas semanas. Então ele é mais velho que o Kompany há alguns meses. Só que o Kompany é técnico há 5 anos. Ele, para chegar no Bayern, treinou o Anderlecht, treinou o Burnley, e aí chegou no Bayern de Munique. Quer dizer, o cara está no terceiro país, terceiro time, treinou segunda divisão, primeira divisão. Já tem uma experiência que o Felipe não tem. Então acho que ele precisa de mais tempo, mais experiência, mais vivência, mais conquistas, né? E ele, naturalmente, ele vai chamar a atenção. Existe uma situação que, para mim, é muito clara. Por exemplo, o Abel Ferreira tem vários títulos aqui na América do Sul, no Brasil, com o Palmeiras. Mas ele não é tão conhecido na Europa. Ele não foi um jogador de primeira linha e tal. O Felipe jogou no Atlético de Madrid, um jogador de Champions League, quase foi campeão europeu, jogou no Chelsea, foi campeão inglês, jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, as pessoas conhecem. E ele vem de um mercado que é maior. O mercado espanhol é muito maior que o mercado português, né? É o mercado que tem o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético, por exemplo, que são clubes muito maiores hoje do que o Benfica, o Porto, o Sport, os principais de Portugal. Tem muito mais visibilidade. Então ele é um ex-jogador mais conhecido. Então o que ele faz aqui repercute muito lá. Tem uma repercussão grande. E acho que naturalmente vai surgir alguma coisa para ele. E ele é um profissional forjado na Europa, eu sempre digo isso. Ele só é brasileiro no passaporte. Como futebolista, para mim, ele é um europeu. E a mentalidade dele como treinador também é muito influenciada pelos conceitos, né, que regem, em geral, o futebol lá da Europa. Então, diante disso, acho que não faria muito sentido, não. Ele vai esperar. E já está negociando agora um novo contrato. O contrato dele não é um contrato excelente, porque ele vinha da base, ele não tinha nenhuma experiência quando foi promovido para substituir o Tite depois da eliminação na Libertadores e a demissão do ex-técnico da seleção brasileira. Poderia ser um fiasco, poderia ser um sucesso. Deu certo até agora, deu certo. Ele fez um contrato até o final desse ano, que na época até achei um erro do Landim, que era o presidente, porque ia ter uma eleição, o certo seria fazer um contrato até o final do ano passado, aí quem ganhasse a eleição renovaria com ele ou não. E para ele seria até melhor, porque ele renovaria campeão da Copa do Brasil, já poderia pedir um salário melhor, provavelmente. Mas tudo bem, você vê a diferença, né? A gente fala aqui do jogador que reclama do profissional que quer escolher, o outro faz um gol, já acha que tem que ir, em dezembro vamos conversar. O cara, o Felipe, não fala nada, não reclama de nada, publicamente pelo menos. Ele pode até lá dentro negociar, é um direito que ele tem. Ele não tumultua nada, ele está lá trabalhando. Agora, o Boto fala disso na entrevista para o Bruno e para o Rodrigo, ele está conversando agora já com a agente do treinador para fazer a renovação de contrato. Aí fizeram uma proposta até o final do ano que vem, com chance de ampliação, ele vai fazer a contraproposta e ele vai entrar no outro patamar financeiro como técnico, porque agora fazer um contrato de técnico profissional que ele não era, ele era uma experiência, na verdade, e agora ele é. Ele está consolidado. E o trabalho dele comprovadamente é bom. Se ele não for campeão de nada esse ano, isso não significa que ele não será um bom técnico, porque ele está numa disputa muito acirrada, pelo menos com 2 times fortes, que são Cruzeiro e Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro, e com outros times do mata-mata da Libertadores, né, outras equipes. Então, eu acho que o Fenerbahçe não seria uma boa opção para ele, não. Acho que não faria sentido nenhum ele largar aqui o Flamengo. Agora, fosse um time de um outro porte, tudo, eu não sei, né? Talvez ele não quisesse por não se sentir ainda pronto. Tem isso também. E ele fala na coletiva domingo, foi perguntado sobre isso. Para mim, isso de resumo tudo. Ele falou, a frase dele foi exatamente essa. Ainda não é o momento. Quando você fala ainda, significa assim, eu vou uma hora, um dia eu vou. Desde que me queiram, claro. E vão querer. Que vão querer, uma hora vão querer. Mas não é o momento. Então, acho que ele fala, eu sei muito bem o que eu quero para a minha vida e tal. A mulher dele é espanhola, vale lembrar, né? Acho que os filhos também nasceram lá, né? Se não estou enganado, acho que sim. Então, imagino que ele planeja ficar mais tempo no Brasil, construir uma carreira vitoriosa aqui
E a partir do momento que surgiu para ele uma proposta interessante de um clube que pode não ser do primeira prateleira, mas um clube que, por exemplo, você pega um time organizado, um clube organizado, que joga a Champions nessa fase de pontos corridos da Champions, cara, você vai bater de frente com o Real Madrid, você vai jogar contra um Liverpool, aí tu faz um bom jogo contra essas equipes, cara, olha o holofote em cima do trabalho desse técnico. Todo mundo vai falar, pô, esse time, quem é que treina? Felipe Luiz. Quem é o Felipe Luiz? Aquele brasileiro lá e tal, que jogou no Atlético e tal, estava lá no Brasil, no Flamengo e tal, ganhou isso, ganhou aquilo, está aqui agora. Pô, as pessoas que não estão sabendo vão... Então, acho que ele vai esperar uma oportunidade como essa. E muita gente especula que ele vai um dia para o Atlético, mas não sei se o Simeone um dia vai sair de lá. Talvez só saia de lá morto, né? Porque é impressionante o Simeone ter que estar lá. Só quando aposentar ou morrer. Porque é muito tempo, 12, 13 anos, sei lá, já nem sei mais quanto tempo. 2011, né? Então, 14 anos. É impressionante. É padrão Arsène Wenger, Alex Ferguson, aqueles caras da Inglaterra que ficavam uma eternidade. E o Simeone já é assim. E aí tem uma outra coisa. Nessa substituição pura e simples que as pessoas especulam, o Simeone ele introduziu um conceito simeonesco, digamos assim, de jogar futebol, que é hoje a identidade do Atlético de Madrid. O Atlético digamos, o simeonismo é o Atlético. O Felipe Luiz não tem nada a ver com o Simeone. Nada a ver. Nada a ver. Ele é muito mais um pouco de Guardiola, um pouco de Jorge Jesus, um pouco, sabe, de outros técnicos que ele viu, que ele trabalhou com outras ideias, com outros conceitos. É muito diferente. É muito diferente. Claro que alguns elementos do Simeone ele deve ter. Por exemplo, o time dele toma pouco gol. É evidente que alguns conceitos, posicionamento, marcação, ele deve tirar das lições do Simeone. Os jogadores, né? Exato. Tem muita coisa ali que certamente ele tira, mas o conceito do jogo dele, a proposta dele, não é parecida com o do Simeone. Então, uma troca, pura e simples, digamos que acontecesse lá em 2027, em 26 o Simeone fala, eu vou embora. Vou voltar para a Argentina, vou lá ficar comendo a minha carne, tomando meu vinho, não quero mais trabalhar aqui, cansei, tchau. Aí o Atlético vai, procura o Felipe e acerta. A partir da temporada 27, 28 vai ser você, ok. É uma quebra do modelo automática. Porque, embora tenha sido um jogador do Simeone, ele tem uma outra visão de futebol. E até muito se especulou quando o Felipe começou, ele vai ter o estilo de Jesus, vai ter o estilo... Ele tem o estilo dele. Que tem influências, evidentemente. Gente, o Guardiola tem influências do Bielsa, por exemplo. Sabe? Do Menotti. Menotti era uma das referências dele também. Então, para citar aí 2 argentinos, inclusive, né? Todo técnico tem as suas influências, mas o cara cria a sua própria forma de trabalhar. E eu acho que ele está nesse caminho, embora ainda muito, muito jovem, ainda muito no começo. E o Fenerbahçe é um filho desencapado, né, gente? É uma confusão danada, não valeria a pena, não. O próprio Jorge Jesus esteve lá há pouco tempo, aí não ganhou o campeonato, os caras ficaram... Eu tive lá, inclusive, na final da Champions, no ano em que o Fenerbahçe perdeu o título para o Galatasaray, a cidade estava toda embandeirada de Galatasaray, aí eles ganharam depois a Copa da Turquia, mas não serviu de nada, ele foi embora mesmo, acabou com a temporada, o português foi embora. Que análise maneira, né, galera, sobre o Saúl, né? O jogador chegou no Flamengo, ganhou a posição, parece que joga no Flamengo há 30 anos, ninguém tira um homem dali mais, porque o cara joga demais, galera. E você viu também o Mauro César Pereira falando do Felipe Luiz, né? A situação dele ter recusado a proposta do time da Turquia. Felipe Luiz realmente ainda é inexperiente, precisa ganhar mais experiência, mas já é um técnico fenomenal. O que você acha? Deixa aqui o seu comentário, é importante pra gente. Deixa o like, ativa o sino de notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Se você não é, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente e compartilhe nosso vídeo. Saudações rubro-negras.